A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Ô irmãos, é uma alegria que você esteja aqui hoje. Nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, Relacionamentos em Família. É uma lição que hoje é a última lição que nós vamos estudar. Se você não assistiu às outras, entre aqui no nosso canal, você vai encontrar as outras lições que foram ministradas, muito importante. Aprendemos com exemplos da palavra de Deus a superar os desafios e problemas de nossa família. E hoje é um tema muito importante porque vamos falar a respeito de como receber a Jesus em nossa casa, quais são os benefícios de se ter Jesus como um amigo. Isso tudo vai ser muito importante. Nessa pré-aula você tem 3 sugestões de dinâmicas para levar para a sua sala, para interagir com seus alunos. Tem slides, tem material em PDF que você pode baixar, imprimir, levar para a sua classe para utilizar como esboço, porque aqui tem um resumo da lição. As palavras mais difíceis estão aqui, ó, no cantinho, ó. Tá certo? E ao final nós temos um material que você pode usar na dinâmica, tá bom? Então, irmãos, nós vamos já nesse momento, antes até de ir para o textual, eu quero dar aqui as 3 sugestões de dinâmicas já no início e depois quando chegar no ponto eu falo, ó, aqui você faz a 1, a 2 e a 3. Então a dinâmica 1, o que o professor vai fazer? Na dinâmica 1, você pode convidar os seus alunos à frente. Eu até indicaria, se nem precisa chamar todos à frente, mas faça um círculo com eles, né? E aí peça para um aluno, converse com um aluno antes, fale para ele sair da sala e deixe ele lá fora até o momento que o professor indicar que ele vai entrar. E aí o professor fala para todos os alunos: irmãos, ó, nós vamos receber alguém muito especial. Nós vamos receber alguém aqui na nossa classe hoje, muito especial. Mas eu quero que vocês imaginem que aqui hoje é como se fosse a sua casa. Nós estamos recebendo alguém que nós amamos muito. E aí o professor pode até chamar, olha, vem aqui, irmão, vem aqui. Ele vai representar Jesus chegando em nossa casa. Como nós iríamos recebê-lo? Aí, irmãos, peça para o aluno chegar e ir passando perto de cada um. E aí o professor vai sempre falando, olha, Jesus está passando aí. Como você o recebe? Qual é a forma que você o recebe? O que você vai fazer? O que você vai dar? O que você vai entregar a ele? E aí espere a reação dos alunos, porque vai ser muito interessante. Alguns vão abraçar, cumprimentar, outros vão dar a mão, outros vão querer falar, outros vão ter vergonha, outros não vão conseguir falar nada, vai ficar quietinho. E aí o professor deixa a classe à vontade. De acordo com a reação de cada um, o professor vai dando as suas conclusões. Olha, tá vendo? Alguns são mais emotivos, abraçam. Outros são mais de palavras e falam, seja bem-vindo, Jesus. Outros já ficam tímidos e já ficam mais para o canto. E outros talvez vão querer arrumar um lugar para Jesus, pegar uma cadeira. Mas fale para os alunos, gente, Jesus está aqui. Esse irmão está representando Jesus. O que nós vamos fazer para ele se sentir bem? E aí deixa, irmãos, eles fazerem, deixa a classe agir, deixa eles pensarem por si o que eles podem fazer, falar, né, a respeito dele. Se alguns quiserem só ouvir Jesus também, porque Marta fez assim, né? Então, irmãos, vai ser muito interessante, porque a família lá em Betânia, ela recebeu Jesus em sua casa, que é a sinopse do primeiro tópico. Então, ao final do primeiro tópico, ou no começo, o professor já pode fazer isso, que já vai ser muito interessante. A reação de cada um é diferente para receber uma visita, né? Vai ser muito interessante, tá bom? E lembrar a todos os alunos, né? E o Senhor Jesus, ele prometeu que a todos quanto os receberem, né? Tem o versículo lá em João 14, depois durante a aula a gente vai falar, que ele disse, eu e o Pai viremos a ele e faremos morada. Ou seja, o Senhor Jesus, o Pai, estão aqui em nós, através do Espírito Santo, da pessoa linda do Espírito Santo, estão aqui em nós fazendo morada. Então ele é o morador, ele está aqui. Como você tem o recebido, como você o tem recebido, como você tem cuidado dessa presença tão especial em você, em sua casa,
Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? É maravilhoso. Então essa é a primeira dinâmica. Então quando a gente chegar lá, durante essa pré-aula, quando a gente chegar no final do primeiro tópico, a gente conversa um pouco mais a respeito dela. Na segunda dinâmica, que o professor pode fazer ao final do segundo subtópico, então deixa eu virar o meu material aqui. No nosso material, irmãos, nós temos lá, mas não precisa imprimir. Quem não tem impressora dá para fazer essa dinâmica. Mas no nosso material nós quisemos facilitar já para o professor. Então nós fizemos esse acróstico aqui, ó. Tá bom? Tá escrito amizade. O professor pode colar, né? Então coloque na parede, cadê? Opa, aqui. Coloque na parede. Ou, irmãos, eu acho até interessante quem tem quadro, lousa, faça bem grande lá, ó, amizade, né? Ou se você quiser imprimir várias cópias e distribuir para os alunos, mas eu acho muito melhor fazer com todos participando, né? Então vamos lá. Aí deixe lá, chame um aluno para ir à frente, para escrever, e aí fale assim, olha, irmãos, quais são os frutos da amizade com Jesus? Nós vemos na lição que o fruto foi uma adoração profunda, né? Conforme temos durante essa lição no segundo tópico, eu só vou consultar aqui para não falar errado. Mas nós temos aqui, ó, o primeiro fruto é a presença real do Filho de Deus, o segundo é desenvolvimento espiritual e o terceiro é serviço concreto. Então nós temos diversos frutos, não só esses. Quando Jesus está presente conosco, são diversos os frutos que nós podemos receber através dessa linda amizade. E aí os irmãos deixem esse acróstico, essa palavra amizade, e vai perguntar para um aluno ou para todos. Irmãos, com a letra A. O que nós podemos receber? Quais são os frutos da amizade com Jesus que comecem com a letra A? Ah, irmão, tem muita coisa, principalmente a palavra amizade, mas tem a palavra amor. Então, aí peça para algum aluno com a caneta escrever amor, né? Seja lá na frente. Enfim, o professor vai adaptar a dinâmica de acordo com a sua realidade. Então escreva lá amor. No M, o que tem com o M que nós desfrutamos da amizade com Jesus com a letra M? E aí, irmãos, aí deixa os alunos falarem, tá bom? Se você quiser me ajudar nessa dinâmica aqui, coloca aqui nos comentários o que tem com a letra M. Não só me ajudar não, mas ajudar os outros irmãos que estão aqui nessa aula. Às vezes os professores vão querer mais palavras, vai aqui nos comentários, dá uma olhadinha. Se você não sabe, tem alguém que soube e colocou lá com a letra M. O que nós podemos desfrutar da amizade com Jesus com a letra M? Na letra A pode ter adoração também, né? Na letra A pode ter adoração. Na letra M, irmãos, o que a gente pode conseguir com a letra M? Coloca aí nos comentários, coloca aqui no chat, vamos participar junto. Mas a gente pode ter pode ser, por exemplo, mais intimidade, né? Porque aí olha que interessante, né? O M, né, de mais, e o I de intimidade. Agora, claro, vai ter muitas palavras, né, com a letra M. Eu vou deixar também algumas sugestões aqui embaixo, tá bom? Para os professores não ficarem perdidos. Com a letra Z, a gente pode ter o zelo, que é o cuidado de Jesus para conosco, e o nosso cuidado também para com a obra do Senhor. Na letra A, como eu já falei, amizade, já falei adoração, alegria, né, com a letra A. Com a letra D, irmãos, nós podemos ter desenvolvimento espiritual, que é o que foi falado na lição. A gente se desenvolve espiritualmente. Com a letra E, o que a gente pode ter com a letra E? Muito bem, vai deixando aí nos comentários. Com a letra E. Então, o que a gente pode fazer depois que terminar esse acróstico é falar que tudo isso que os irmãos citaram, nós podemos receber, nós podemos ganhar dessa amizade com Jesus. É lindo, irmãos, é lindo a gente poder fazer isso, relembrar e os alunos participarem, né? Com a letra E, olha só, a gente pode colocar o Espírito Santo, né? Irmão, tem muita coisa. É que agora na minha mente fugiu as palavras, mas tem muita coisa que a gente pode colocar. E aí você tem um tempo aí para escrever, para melhorar, né? Mas tem muita coisa, né? Então essa é a segunda sugestão de dinâmica que você pode fazer na sua classe.
Vamos lá, irmãos, para a terceira e última sugestão de dinâmica. Mas depois nós temos a pré-aula aqui, fica aqui com a gente, não vai abandonar a gente aqui não, tá bom? Depois nós temos a terceira e última sugestão de dinâmica. Vamos lá. A terceira e última sugestão de dinâmica, deixa eu pegar um papel, pode ser várias folhas, eu acho até interessante várias folhas, canetas, e o professor vai escolher 5 alunos para entregar para eles um pedaço de papel, né, uma folha e canetas. Então o professor vai entregar, deixa eu até marcar aqui, ó, por exemplo, um canetão desse. E aí o professor vai entregar para 5 alunos da classe. Entregue para eles e fale, olha, cada um de vocês vai escrever uma letra do nome de Jesus. Só que cada um vai para formar o nome de Jesus. Então o irmão aqui vai escrever J, o outro E, o outro S, o outro U e o outro S, tá bom? Faça com que eles escrevam, né, cada um para que forme a palavra de Jesus, o nome Jesus depois. Então, por exemplo, eu escrevi a letra J, tá certo? E aí depois peça para que esses alunos entregue para outros 5 alunos. Se você tem mais de 10 alunos, né, você pode utilizar todos. Se você não tem mais que isso na sua classe, você use os mesmos que escreveram. Mas é interessante trocar de aluno. Aí peça para esses que escreveram a letra J, que estão no seu lugar, passar para outros alunos. E aí o professor fala, os outros alunos, vocês, irmãos, que receberam o papel que está escrito da mão deles, vocês venham até aqui à frente e vocês vão levantar as letras, né, J, A, E, S, U, S. Venham todos vocês, irmãos, façam aqui certinho, formem o nome Jesus, né, o primeiro J, E, S, U, S, e levante para que toda a classe veja o que está escrito. Certo? Então eles vão pegar lá o primeiro a letra J, o outro a letra E, S, U, S, tá bom? E vai levantar. Quando o professor contar até 3, toda a classe vai falar esse nome que formou. Então os que estão aqui vão olhar, né, e vão ver o nome Jesus. Os que estão ali, que escreveram, sabem que vai formar Jesus. Os que estão lá no fundo, que talvez não puderam participar dessa atividade escrevendo ou segurando, vão participar falando o nome Jesus. Então 1, 2, 3 e toda a classe vai falar Jesus. Olha, irmãos, que dinâmica linda. Por quê? Porque nós vamos entender algumas lições preciosas a respeito da amizade com Jesus. Nós podemos entender que cada um tem a sua atividade. No meio do reino de Deus aqui, alguns estão lá mais para escrever, para anotar, para tomar nota. Estão no seu lugarzinho, quietinho, mas estão escrevendo de Jesus, estão pensando sobre Jesus, estão fazendo o seu trabalho sobre Jesus. Outros já são mais ativos, eles pegam, eles vão à frente e eles adoram, e eles erguem as mãos, e eles estão ali em contato com Jesus mesmo, né? Então está ali escrito Jesus, estão de pé em adoração. E tem outros que ao verem, quando eles estão lá no fundo, mas eles ao verem você adorando, eles também passam a adorar também. E aí eles todos juntos falamos Jesus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que cada um tem a sua forma de adorar a Deus. Cada um tem a sua forma de trabalhar no reino de Deus e nós precisamos compreender as personalidades diferentes de cada um. Cada um tem a sua personalidade. Não é isso que nós aprendemos na lição? Vamos aprender lá no tópico 3, que nós precisamos compreender o que cada um pode, o que cada um faz, a forma com que cada um faz. E nós precisamos entender também que Jesus estava ali, ó, lá em cima. E todo mundo, quando foi falado 1, 2, 3, parou o que estava fazendo para falar Jesus. Isso demonstra o quê? Prioridade. Jesus deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas atitudes. O Senhor Deus sempre precisa estar em primeiro lugar. Jesus disse, olha, vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar, né? O reino do Senhor deve estar em primeiro lugar. Não é para nós nos preocuparmos com as outras coisas, mas coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é importante que na nossa família, no ambiente familiar, nós possamos ter como prioridade o reino de Deus, a obra de Deus, ter Deus, Jesus, a amizade com Jesus em primeiro lugar. Claro que tem a questão de prioridade que nós sempre pregamos. Primeiro Deus, sempre.
Depois a família e depois a obra. Mas isso é um assunto para outra oportunidade. O que nós estamos querendo dizer é como Jesus disse para Marta. Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada com muitos detalhes, está distraída com muitos detalhes. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte. Ela está aqui me ouvindo. Enquanto Marta fazendo um serviço, Maria estava ouvindo Jesus. Todas elas receberam Jesus em sua casa. Mas às vezes... irmão, eu vou deixar para pré-aula. Deixa mais para frente, fica aqui com a gente, vamos conosco, tá bom? Que lá você vai ter, lá no último tópico, você vai ter um pouco mais a respeito desse terceiro tópico. Vai ser bênção, vai ser muita bênção a respeito da amizade de Jesus. Então vem com a gente, tá bom? Já tem as 3 sugestões de dinâmicas aí. Ó, irmão, eu lembrava com a letra M, ó. Não tô lembrando, mas o que a gente pode fazer com a letra M? Deixa aqui nos comentários. O que a gente pode receber como frutos da amizade de Jesus com a letra M? Irmãos, tem uma aqui. Milagre. Tem muito milagre que a gente pode receber nessa amizade com Jesus. Mas tem mais, deixa aqui mais com a letra M. Vamos lá. Irmãos, só lembrar aos irmãos que nós estamos oferecendo um curso aos irmãos, tá? O curso é bem barato, irmãos, é R$ 29,90, você paga uma vez só, não é mensalidade. Você paga só uma vez, você vai receber 2 videoaulas, 2 exercícios e 2 materiais. Além de depois que você fizer os exercícios, você vai receber um certificado. O curso, irmãos, tem muitas dicas de como você preparar uma lição e como você ministrar uma lição com excelência. Irmão, eu tenho certeza que se você fizer esse curso, sua aula será outra. Seus alunos irão amar, você vai atrair mais pessoas porque vão entender a sua aula de uma forma diferente. Vai ser algo lindo, tremendo. Olha, faça, tá bom? É só você entrar ali, mirar a câmera do seu celular para aquele QR Code, ou aqui embaixo na descrição do vídeo, você também vai, na descrição não, no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Seguindo, irmãos, só lembrar os irmãos que nós temos também, pela graça de Deus, o Senhor nos concedeu ter uma loja. Minha esposa que está gerenciando, ela que vai te atender, se você mirar a câmera do seu celular lá também, ou se você quiser entrar em contato conosco, tá bom? Eu passo o contato dela, ou eu mesmo posso te atender, tá bom? Tá aqui, ó, tá bom? Esse é o nosso WhatsApp. Se você quiser baixar os materiais e não conseguiu aqui no primeiro comentário, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tanto para adquirir o curso, quanto para adquirir algum vestido lindo que tem para as irmãs. Olha, irmãos, tem um vestido mais lindo que o outro. A gente manda o catálogo, você escolhe, a gente envia para todo lugar do Brasil. Irmãos, seguindo aí, nós vamos para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, e depois eu volto a falar dessa aula especial. O nosso texto áureo está lá. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí está demonstrado num versículo lindo, Jesus amava esta família. Jesus amava esses 3 integrantes dessa família. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. João 11 é um texto magnífico. Todo esse capítulo eu peço ao professor que leia, não só esse, leia João 12 também. Leia tudo que fala a respeito dessa família, de Marta, Lázaro e Maria. Irmãos, é lindo. Quantas lições preciosas nós não temos para aprender com eles. A verdade prática nos diz que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Então, se você é amigo de Jesus, claro que é necessário ter comunhão, ter tudo em comum com Ele, entender a vontade dEle e que a vontade dEle seja a sua, então uma vontade em comum. Né? A gente tem ali reciprocidade. Ele nos amou primeiro, então nós o amamos também. E não só com Jesus, mas nós, quando Jesus está no nosso lar, e é Ele que é o Senhor do nosso lar, e é amigo do nosso lar, nós aprendemos com Ele. E os relacionamentos dão certo, porque Ele está na casa. Glória a Deus, que maravilha. E eu gostaria só de falar rapidamente, irmãos, que no dia 26/6, às 8 horas da noite, ao vivo, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui no canal falando a respeito dessa aula. Uma aula de como preparar slides para a escola bíblica. Você quer preparar slide para mostrar no Data Show? Tem alguns que até imprimem, tem irmãos que passam numa TV. Não importa. Você quer saber como fazer? Fica aqui com a gente, só que essa live é exclusiva para os irmãos que nos apoiam. Então tem irmãos que nos apoiam, irmãos. E se você quiser ser apoiador, aqui embaixo tem um lugar escrito Seja Membro. É uma mensalidade de R$ 7,99 por mês, os irmãos que quiserem, tá bom? Os irmãos que não quiserem, não continuam recebendo material do mesmo jeito, tá bom? Eles são abençoados da mesma forma. Mas os irmãos que sempre contribuem conosco terão acesso a esse curso com certificado
Os que estiverem presentes ao vivo com a gente vão receber o certificado e vão aprender bastante. Então, se você quiser ser um apoiador, aqui embaixo é só clicar no Seja Membro, ou tem um link também no primeiro comentário. Ou, claro, entre em contato conosco se você quiser ser um apoiador e participar dessa aula. Seguindo aqui, irmãos, nós vamos lá então para o primeiro subtópico. As leituras, eu não vou fazer aqui por questão de tempo, mas é importante que você, professor, faça a leitura de Lucas 10, de João 11, de João 12, é muito importante, tá bom? Então a palavra-chave da nossa aula de hoje é a amizade. E tem um texto que está no livro de apoio, e eu gostaria até de citar esse texto. O pastor Elenay Cabral, ele colocou em seu livro, e eu acho muito importante que nós citemos até para os alunos, que vai falar sobre a amizade. Deixa eu marcar aqui, que está lá no livro de apoio, eu coloquei aqui no material, só para os irmãos verem, está tudo certinho aqui no material. Tem as citações de diversos autores, ó, em amarelo, circulado em amarelo. E nessa citação aqui, a respeito de amizade, fala assim, ó, as amizades verdadeiras consistem em saber ouvir o que for preciso, porque o amigo não é aquele que fica falando a todo momento. Aquele que fala a todo momento nem precisa de amigo. Porque ele só fala e não interessa com o outro. Não, o amigo é aquele que está disposto a ouvir, né? Em saber ouvir o que for preciso. Dizer sinceramente o que se pensa. Então, quando você não gosta de alguma coisa que o amigo seu fez, você fala na hora. Você fala, olha, eu não gostei disso aqui não. Porque amigo, você é franco com ele. Tem pessoas que se dizem amigas, mas na verdade são bajuladores, não são amigos. São aqueles que mascaram a verdade para agradar a pessoa, achando que vai agradar. Pode ser que agrade de momento, mas depois, quando tudo for descoberto, vai ver que você não gostava de muitas coisas e você não falou. Isso é falsidade, não é amizade. E então se fala sinceramente o que se pensa e permite que a confiança e o respeito mútuo prevaleça. Então um confia no outro. Amigo é quando se há confiança e quando se há respeito. Um respeita o outro, entende a personalidade, o jeito de ser do outro. Isso acontece na amizade, um com o outro, na família, porque na família os membros precisam também ser amigos. Claro, tem a questão de autoridade, o filho deve obedecer o pai, isso é natural, mas também devemos ser amigos uns dos outros, amar uns aos outros e ser amigos de Jesus. Então todos esses sentimentos, tanto a confiança quanto a sinceridade, todas essas atitudes devem haver entre os familiares e entre nós e Jesus. No primeiro tópico, nós vamos lá falar a respeito da relação de amizade de Jesus com essa família abençoada lá de Betânia. Betânia, irmãos, era uma aldeia que ficava a mais de 3 quilômetros, ali a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então nós vamos estudar a respeito dessa amizade. Essa família hospedou Jesus em sua casa e desfrutou das bênçãos da vida cotidiana, inclusive aquelas que falamos na primeira dinâmica. O pastor Elenay Cabral, que é o comentarista da lição, ele diz no seu livro que Jesus era um amigo que eles precisavam em todas as circunstâncias de sua vida. No primeiro tópico, nós temos lá que a respeito da vida social de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família, quanto as de fora. E aí, em seu ministério, ele andou por toda a Palestina, por todo o país de Israel ali, pregando o evangelho. Ele andou na Galileia, na Judéia, passou na Samaria, e ele realizou prodígios, sinais e estabeleceu também, claro, grandes amizades com as pessoas. E não por acaso o Senhor disse até para os seus discípulos. Ele disse assim, ó, já não vos chamarei servos, mas eu vou chamar vocês de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe as intenções do seu Senhor, não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas agora eu estou dizendo tudo que meu Pai vai fazer, tudo que nós iremos fazer, eu estou dizendo tudo para vocês, eu estou sendo franco, eu estou abrindo todos os nossos pensamentos para vocês, para que vocês entendam. Então vocês são amigos, porque vocês compartilham da minha vontade, dos meus planos e projetos. Olha que coisa linda, né, irmãos? João 2, 1 e 2, só para dizer a respeito de que Jesus não era alguém que ficava isolado, pelo contrário, diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, umas festas de casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Se Jesus não tivesse amigos, ele não estava ali, nem seus discípulos, naquela festa de casamento. É só algo que você pode levar para os seus alunos. No segundo subtópico, nós temos lá uma casa hospedeira. Então essa família de Marta, Maria e Lázaro, eles desfrutavam dessa amizade com o Senhor Jesus. Jesus
procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Imaginamos nós, claro, que Jesus sempre que passava na frente ali de Betânia, ou perto de Betânia, ou quando ele ia para Jerusalém, ele devia dar uma passadinha ali na casa dessa família, né, desses 3 irmãos. Era uma amizade sincera em que a família hospedava o nosso Senhor de uma maneira acolhedora. Olha lá o que diz João 12, 1 e 2. Ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, claro, servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, e depois veio Maria derramar perfume nos pés de Jesus. Olha, irmãos, é algo lindo quando uma família honra o Senhor, quando uma família recebe Jesus muito bem. E esse é o terceiro subtópico que vai falar. Jesus foi recebido por essa família. Jesus encontrou nessa família um acolhimento especial, e o comentarista até lembra que os irmãos de Jesus não reconheciam que Jesus era o Messias, era o prometido. Os irmãos não criam nele, né? Mas nós vemos aqui uma família que cria e que recebia Jesus, e sempre que Jesus passava, eles tinham aquela grande hospitalidade, uma hospitalidade até especial para com Jesus. Após a missão dos 70, Jesus foi com seus discípulos para Betânia. Marta o recebeu e sua irmã sentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Foi aquela ocasião que nós conhecemos em que Jesus chega, e não chega só Jesus, né, irmãos? Vamos lembrar que chega Jesus e os seus discípulos. Então chega na casa. Não sei se avisou antes ou não, né? Mas chegou lá. Imagine você chega na sua casa, Jesus, uma pessoa importantíssima, claro, para nós. Nós temos ele como Filho de Deus, como Deus vivo. E imagine, chega lá para Marta, para Maria, para Lázaro, chega Jesus, chega os discípulos. São 13 pessoas no mínimo que chegam, porque Jesus também tinha outras pessoas que o seguiam, mas imaginando que chegou lá Jesus e mais os 12 na casa. Imagina, o que Marta saiu correndo fazer comida, né? A gente às vezes fala, vamos aumentar a água do feijão, mas imagine você, né? São 13 pessoas, não tem que aumentar a água do feijão, tem que fazer feijão, né? Mas claro, eles tinham suas comidas lá daquela época do seu país, e aí ela foi preparar, ela foi ver o que estava para receber Jesus da melhor maneira possível, né? Então Jesus aproveitava essas caminhadas quando passava ali para visitar os amigos, e os amigos o recebiam muito bem. Claro, Lázaro foi fazer sala para Jesus, né? Estava ali com Jesus, e eu imagino também que a Maria queria muito ouvir o Senhor, por isso ela ficou ali aos pés de Jesus, e a Marta estava lá trabalhando. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito do estresse da Marta, né? A família então de Betânia recebeu Jesus em sua casa, e é aqui nesse momento que eu acho interessante fazer aquela primeira dinâmica que nós falamos, de fazer com os alunos como se fosse um teatro, né? Fazer um aluno vir e chegar e falar, olha, ele vai representar Jesus. O que nós podemos fazer? Quais serão as nossas atitudes? Mostre agora qual vai ser a sua atitude se Jesus chegar agora em sua casa. Irmão, vai ser bem maravilhosa essa dinâmica. Depois conte pra gente, tá bom? Mande um WhatsApp aí, como é que foi a dinâmica. Se você filmar, mande para nós o vídeo, tá bom? E nós vamos ficar muito gratos e podemos até exibir aqui em aula. O segundo tópico vai falar dos frutos da amizade com Jesus. Quais os benefícios que essa amizade nos traz? Então, o primeiro, a presença real do Filho de Deus. Jesus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, né? Aquele que é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e que ele está entre nós com a sua presença. Imagine você que Marta, Maria e Lázaro entenderam isso, que Jesus era a resposta de todas as suas indagações. Se eles tinham perguntas, dúvidas, Jesus estava ali, irmãos, para conversar com eles, para tirar dúvidas. E a presença de Jesus não é só tão linda pelo fato de ele saber todas as coisas, de ele poder todas as coisas, mas a presença de Jesus é poderosa. Aonde ele vai, irmão, tem cura, tem milagre, tem bênçãos, né? Eles entenderam, a família ali, que era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Mateus 10:40, Jesus fala assim, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Né? Então isso é muito maravilhoso, nós estamos recebendo o próprio Deus em nossa casa. Isso significa
submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, é estar aos seus pés para ouvir e é desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Imagine, irmãos, o mais poderoso de tudo que existe, de todo o universo e até além do universo, nós podemos receber em nossa casa, nós podemos ser amigos dessa pessoa, ser amigos dele, desse Deus maravilhoso. Oh, irmãos, poder abraçá-lo, poder senti-lo, poder falar com ele, ter a atenção dele. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem tem a presença de Deus na casa sabe como isso é bom. Se você não tem, você pode ter a partir de hoje. Diga para os seus alunos, faça uma oração para que eles possam expressar o amor por Jesus e falar: Jesus, entra na minha casa. Espírito Santo, vem aqui e toma a minha vida, toma a minha casa. Oh, irmão, vai ser muito maravilhoso. No segundo subtópico, fala de desenvolvimento espiritual. Então, a amizade de uma família com Jesus vai convergir, vai resultar em 3 coisas. Primeiro, adoração, que é quando nós reconhecemos a Jesus. E nós prestamos honra a Ele, nós o adoramos. Segundo, contrição. E essa contrição é aquele arrependimento, é quando nós nos prostramos e nós podemos nos entristecer pelos nossos pecados, e ali nós temos o coração contrito, o coração arrependido, o coração que sabe que pecou contra Deus, que sabe que não merece essa amizade, mas está agradecido. E o quebrantamento espiritual é quando nós nos humilhamos. Então isso, irmãos, essas 3 coisas também são geradas, e isso faz muito bem para a família. Por 3 vezes nós vemos o registro na Bíblia de atitudes diferentes de Maria, a irmã de Marta, de Lázaro, em relação a Jesus. A primeira atitude que vemos lá em Lucas 10:39 é quando ela se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então nós já vemos ali uma questão de profundo respeito com Jesus e querendo ouvir o que o Senhor tem para ensinar. Na ocasião da morte de Lázaro, agora, ela lança-se aos pés de Jesus e ela desabafa, porque ela fala para Jesus, ela chega, lança-se aos pés de Jesus, ela se prostra ali e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu fiz planos, Jesus, mas não aconteceu esses planos, porque eu pensei que o Senhor ia vir antes dele morrer, mas o Senhor não veio. Irmãos, desabafar com Jesus, sabe, falar o que você pensa, o que você sente a Jesus. Isso é questão de amizade, né? Os nossos amigos, eles sabem exatamente aquilo que nós pensamos, o que nós imaginamos. Os nossos amigos, eles sabem. E isso é importante, irmãos. Falar para Jesus. Ele é o nosso. Então você tem alguém para poder contar os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, e é o Senhor. E a gente faz isso em oração. Então você não precisa falar dos seus problemas e dificuldades para alguém que não pode resolver. Você vai contar para aquele que tem todo o poder, que pode todas as coisas e que está disposto a te ouvir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É muito bom ter uma amizade com Jesus. E por último, nós vemos Maria adorando Jesus, derramando unguento, derramando um perfume caríssimo, ungindo os pés e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, em forma de adoração. Quem falou para ela adorar desse jeito, irmão? Ninguém falou, mas ela está ali adorando, ela está ali enxugando os pés do Senhor com os próprios cabelos. Ela está derramando um perfume caro que, de acordo com alguns comentaristas, o perfume que ela derramou ali, 1 libra de unguento de nardo puro, isso equivalia a um salário de um ano inteiro de um trabalhador braçal naquela região. Então imagine alguém que trabalhava por dia. Imagine você hoje, alguém que trabalha por dia, por exemplo, não sei quanto que ganha um trabalhador aí diário. Um trabalhador, por exemplo, alguém que trabalha numa construção, um pedreiro, um servente pedreiro, quanto que ele ganha aí? Imagine você que ele ganha R$100, para arredondar a conta, mas eu acredito que ganha mais, né? Daí vai depender da região. Mas imagine você que ele ganha R$100. No mês, se ele trabalhar 20 dias, ele vai ganhar ali os seus R$2.000. No ano, né, ele vai ganhar ali R$24.000. Imagine que hoje esse perfume custaria no mínimo, claro, pode custar mais, cerca de R$24.000. Imagine você, irmãos, que ela chega e derrama esse perfume aos pés de Jesus, porque ela reconhece que Jesus vale mais do que o perfume e ele merece isso. Ele merece essa honra, ele merece, sabe, que nós abrimos mão de algumas coisas. Então, claro, isso era lindo, ungir os pés, lavar os pés. É uma atitude de adoração que Maria fez, reconhecendo a Jesus. Então, a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento espiritual profundo com Jesus.
Então nós vemos Maria adorando, vemos com um coração contrito, um quebrantamento espiritual, nós vemos ela desabafando, vemos ela ouvindo Jesus, nós vemos uma amizade linda. E, por fim, o terceiro subtópico fala de serviço concreto. Com Marta, nós vamos aprender a importância de servir em família. Nós vemos as preocupações de Marta com o trabalho do lar, vai indicar, claro, que ela queria sim agradar a Jesus, da sua forma, do seu jeito, fazendo tudo perfeito para o Mestre. Ela queria oferecer uma hospitalidade especial a Jesus. Por isso ela estava preocupada com tantas coisas. Era um modo que Marta queria agradar a Jesus, através das obras. Claro, mas ela foi admoestada, ela foi exortada, o Senhor falou a ela quanto ao serviço desproporcional. Eu diria nem tanto desproporcional, claro, ela estava preocupada com muitas coisas. Ela estava sobrecarregada com muito serviço. E não estava dando conta, tanto que ela ficou estressada. Imagina você, ela ali querendo fazer tudo certinho, rapidinho, só que ela estava sozinha. E pensando, imagino eu, tá, irmãos? Imagino eu, que ela estava pensando, poxa, se minha irmã me ajudasse, a gente terminava mais cedo e a gente dava para ficar junto conversando com Jesus, mas ela não me ajuda. Então ali naquele momento, ela parou de servir adorando para começar a servir reclamando. E aí imagino ela que ela olhava para a irmã e sentia raiva. Né? Porque, poxa, ela podia estar aqui, agora ela fica ali sentada e ela fica nervosa, coloca ali, e ali ela vai falar para Jesus. Fala, Jesus, o senhor não se incomoda não de eu estar aqui servindo sozinha, essa minha irmã está aí nos teus pés só te ouvindo? E Jesus fala, olha, Marta, você está preocupada com muitas coisas, minha filha. Você está preocupada demais, ansiosa demais, calma. Ah, Maria escolheu a melhor parte, que é estar aqui me ouvindo, e não vou tirar isso dela não. Né? É o que Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, cada membro da família, a gente precisa entender que precisa ser ativo nas tarefas, sim, domésticas, sem esquecer do necessário, que é priorizar o espiritual. Nós devemos servir, irmãos, adorando a Deus. Porque a partir do momento em que nós servimos por servir, isso não adianta. Tem irmãos que estão dando aula por dar, mas não estão dando aula adorando a Deus, amando ao Senhor, com alegria, amando aos irmãos e amando a Deus. Né? Então, numa tentativa de servir a Jesus, ela não entendeu ou percebeu a razão que o próprio Jesus estava ali. Ela estava prestando um serviço que era para Jesus, mas não estava adorando a Jesus com esse serviço mais. Eu me lembro de ter ouvido um pastor falar assim, que mais importante do que o que fazemos para Jesus é o que fazemos com Ele. Então, Marta estava fazendo algo para Jesus. Maria estava fazendo algo com Jesus. Então, mais importante do que fazer algo para, é fazer algo com. Jesus está na tua casa, em vez de você se preocupar em fazer alguma coisa para Jesus, que é importante também, mas se preocupe primeiro em fazer algo com Ele. O que você faz com Ele? Ah, eu oro, eu abraço, eu adoro com Jesus. Né? Faça algo com Ele, entendendo a sua presença real. Então não esteja ocupado demais com as coisas que você quer fazer para Jesus, a ponto de você esquecer que Ele está com você, está dentro de você. Tem mais citações que você pode ver no nosso material que vai te ajudar a entender melhor essa parte. Mas agora, para a gente encerrar esse primeiro tópico, esse segundo tópico, tem a sinopse 2 que diz: a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. E é exatamente isso que o professor vai comentar com seus alunos com essa dinâmica aqui, tá bom? Com essa dinâmica dessa folha, né? A amizade. E aí os irmãos vão falar o que uma família pode desfrutar ao ter Jesus como amigo. No terceiro e último tópico, vai falar das lições que nós aprendemos com a amizade de Jesus. Sabemos que essa foi uma história de amor. Uma história linda de amor. Porque Marta, Maria e Lázaro reverenciavam Jesus, honrando, né, respeitando, recebendo Ele em sua casa, cuidando muito bem. Eles amavam a Jesus e, claro, eram amados por Ele, como diz João 11,5. O amor é um sentimento, irmãos, que deve nortear a família cristã. Onde Jesus está, onde há amizade com Jesus e respeito, o amor ele vai reinar nessa casa. Ele precisa reinar nessa casa. Jesus disse, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês são meus amigos, meus seguidores, se vocês amarem uns aos outros. Então, num lar em que não há amor uns pelos outros, não há amizade com Jesus. Jesus não está ali, não. Colossenses 3,14 diz lá, e sobretudo, irmãos, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus, é Paulo falando sobre o amor. O segundo subtópico fala de compreender o outro.
a gente vê que Marta e Maria eram diferentes. Uma agia mais com o coração e outra com as mãos. Uma tinha emoção mais intensa, falava mais direto e franca. A outra era mais tranquila, mais contemplativa, mais silenciosa. É interessante, irmãos, porque na ocasião em que Lázaro morreu, né, Marta, enquanto Jesus está no caminho, na estrada, Marta sai correndo até Jesus e já fala: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu já sei que tudo quanto o Senhor pedir, Deus vai fazer. Porém, eu esperava que o Senhor estivesse aqui antes. É o que ela quis dizer. Maria ficou na casa chorando. Jesus chama Maria. Aí Marta vai lá e fala: ó, o mestre quer te ver. E aí ela vai. E quando ela chega até Jesus, ela não sai falando primeiro. Ela lança-se aos pés, ela se humilha, ela se dobra. E aí ela vai falar: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não. Jesus fala mais com Marta nessa ocasião. E fala menos com Maria. Porque Maria não era muito de palavras, era de agir em adoração. Já Marta, ela já era aquela impulsiva, já falava o que pensava. Só que ambas, irmãos, recebiam Jesus com alegria e honra. Ambas criam, assim como Marta confessou: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, aquele que devia vir. Então, na mesma casa, habitavam pessoas de diferentes personalidades, assim como é na nossa família. Você não precisa, irmão, nem é para fazer isso, esperar as mesmas atitudes de todos os membros da família. Esperar as mesmas palavras, as mesmas reações. Não, cada um tenha diferentes atitudes. Numa mesma família, diferentes personalidades reagem de forma diferente. E quando você coloca expectativas de que as pessoas vão agir para com você do mesmo jeito que você reagiria, você vai se frustrar, porque as pessoas são diferentes e reagem de maneira diferente, e nós precisamos compreender a forma com que cada um reage. E para isso, é preciso que você esteja disposto para conhecer cada um, para compreender cada um e de maneira sábia administrar essa diferença de personalidade de cada membro da família. Isso não só na família, irmãos, isso na congregação também. Né? Às vezes você quer que todo mundo adore do seu jeito. Eu adoro pulando. Você quer que todo mundo pule. Não, irmãos, cada um tem o seu jeito de adorar. E cada um está recebendo a Jesus. Né? Talvez esse seja o maior desafio de amor em uma casa. Entender que cada um é diferente. Cada um trata diferente. E na dinâmica que foi feita a primeira, dá para perceber que cada um recebe a Jesus fazendo algo, falando algo. Né? E aí você fala: poxa, por que ele foi fazer isso, irmão? Não é assim. Se preocupe em você receber a Jesus. Se preocupe em amar o seu irmão e abraçar. Enquanto eu faço algo, ele faz outra coisa. Enquanto eu faço o serviço, ele recebe a Jesus, ele faz sala para Jesus. Né? Glória a Deus. Mas todos nós precisamos priorizar, claro, Jesus. E aí nós temos lá o terceiro subtópico que fala ponderar quanto aos cuidados dessa vida. Ou seja, pensar, examinar as nossas prioridades quanto aos cuidados dessa vida. Desejando agradar a Jesus, e esse era o desejo, Marta trabalhava para dar o melhor, só que ela acabou se distraindo com o serviço. Ela esqueceu de priorizar o espiritual, ou melhor, ela esqueceu de priorizar que a presença de Jesus ali naquele momento era mais importante do que oferecer alguma coisa material para Jesus. Era melhor, como Maria fez, oferecer a sua atenção, que para Jesus valia muito mais a atenção do que qualquer coisa que Marta pudesse fazer com as mãos. Então nós podemos extrair isso. Valorize mais a presença de Deus, ore mais, dê mais atenção ao que Jesus quer. Tem gente que está fazendo muita coisa material, esquecendo que Jesus quer você. Jesus quer mais você do que as coisas que você pode fazer com suas mãos. Jesus quer você, professor. Às vezes você passa muito tempo estudando, e isso é necessário e é muito importante. Mas você esquece de passar um tempo de intimidade com aquele que é o dono, aquele que é o dono da obra, aquele que é a palavra e aquele que te capacita. Se você passar um tempo com ele, ele pode te revelar coisas incríveis a respeito dessa aula. Jesus não ensina a abandonarmos nossas responsabilidades. Não é isso que ele falou: Marta, deixa tudo aí. Não, ele não falou isso. Sua palavra é para quem está sobrecarregado de muitas atividades. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, não é pesado. Tem gente que está cansado de trabalhar para Jesus. Irmão, o fardo de Jesus é leve. Calma, fica tranquilo. Tem muitos irmãos nessa família e nós devemos dividir as cargas uns com os outros. Eu tive que aprender isso, irmãos, passando mais ou menos como Marta, sofrendo. Mas aí nós aprendemos que nós precisamos uns dos outros. É um reino de Deus, o serviço é do reino. Temos vários irmãos, vários membros nesse reino, vários súditos no reino. E todos nós precisamos trabalhar para o Senhor
entendendo um ao outro, tendo em comunhão um com o outro. A vida não é só trabalho, né? Pois nem só de pão viverá o homem, mas nós vamos viver da palavra que sai da boca de Deus. É o que disse Jesus em Mateus 4. Ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raiz profunda, diz o comentarista, é viver no vazio. Assim nós vamos perder o fervor espiritual, a alegria da salvação. Que a nossa família, irmãos, seja um ambiente onde nossa vida com Deus seja prioridade, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas. Tudo que você necessita, seja alimento, seja porta aberta, seja trabalho, tudo vai ser suprido pelo Senhor. Aqui tem uma citação da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Você está tão ocupado fazendo coisas para Jesus que não passa nenhum tempo com Ele? É uma reflexão, hein, professor? A adoração verdadeira coloca em primeiro lugar Jesus. É isso que nós precisamos entender. Então a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história que demonstra amor tanto da família para com Jesus quanto de Jesus para com a família. E também é uma história de cuidado, porque eles cuidaram de Jesus e a gente vê essa família, um tinha um cuidado com o outro também. E nesse ponto, claro, os irmãos podem fazer aquela dinâmica de cada aluno escrever uma letra, cada um fazer, e de cada um entender que um adora de um jeito, outro adora de outro, mas que todos devem ter como prioridade Jesus. O professor falou 1, 2, 3, todo mundo é Jesus, né? Pode pedir para todo mundo ficar de pé e falar em alta voz o nome de Jesus. Irmãos, essa lição vai ser maravilhosa. E aí nós podemos ir para a conclusão. Diz lá, nossa amizade com Jesus, claro, implica em ter comunhão com Ele. Nós precisamos ter comunhão com Jesus em todo o tempo de nossas vidas. A família que cultiva essa amizade, que é como algo que a gente planta e rega e vai todos os dias, é diário cultivar. Então quando a gente cultiva a amizade com Jesus, nós vivemos com amor entre nossa família. Nós procuramos compreender uns aos outros e nós procuramos sempre analisar as nossas prioridades e entender que Jesus é em primeiro lugar. A família com Jesus tem o privilégio de desfrutar da sua presença. Isso é maravilhosíssimo. Nós não podemos viver sem a amizade de Jesus. Para concluir, vou deixar aqui a citação da revista Ensinador Cristão e depois um versículo. A revista Ensinador Cristão diz, nosso Senhor é o amigo fiel. Ele tem a resposta certa para o tempo certo. E eu acrescento, para todos os momentos de sua vida. Para finalizar, irmãos, Apocalipse 3:20, Jesus dizendo ali, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Seremos amigos. Jesus está esperando você recebê-lo na sua casa, na sua família. E assim a gente encerra esse nosso trimestre de relacionamentos em família. Eu quero agradecer você que esteve aqui. Não esqueça de pedir o auxílio do Espírito Santo na sua aula. A presença real dele, que é isso que faz toda a diferença. Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma excelente aula e até a próxima.